Muito bem, estamos de volta. Quando eu apresentei, eu esqueci de uma pequena palavra. Eu falei vice-presidente, ex-vice-presidente do Galo, nosso convidado especial aqui. Mas antes da gente começar o bate-papo, deixa eu lembrar você de casa que o fim de ano é hora de contratações, saídas e retornos de atletas, né? Mas você sabe quem retorna de empréstimo, por exemplo, para o Cruzeiro? Se você não sabe, vamos refrescar sua memória agora. Veja aí. Entra ano, sai ano e o mês de dezembro é sempre movimentado no futebol. A temporada chegou ao fim e muitos jogadores que estavam emprestados retornam aos seus times. No Cruzeiro, a lista é grande. São 25 atletas ainda com o futuro indefinido. Uma coisa normal que acontece anualmente, nós sempre recebemos 15, 20 jogadores no período pós-férias. Alguns deles podem permanecer, outros vão ser renegociados, alguns já têm inclusive pretendentes para o ano que vem. Há muita procura por outros clubes, por exemplo, Bahia quer, Criciúma quer, Figueirense quer e outros clubes que se interessam por vários jogadores nossos. E dessa lista enorme a gente escolheu os 10 mais conhecidos da torcida e a gente veio às ruas para saber quem o torcedor quer ver em 2014 no time do Cruzeiro. Nenhum deles. Muito fraco, para Libertadores são fracos. Acho que teria que buscar reforço assim, diferente, né? Com pessoas mais qualificadas. Pelo jeito, desses 10 nomes mais conhecidos, nenhum agrada ao torcedor. Rafael Donato, que estava no Bahia, Thiago Carvalho, que estava no Boa, Amaral e Fabinho, que estavam no Criciúma, o Wellington no Coritiba, Charles e Ananias no Palmeiras e Léo Bonatini, que estava no Goiás. Porque esses aqui já foram sonegados pela torcida, né? Então a torcida não vai querer mais, não tem mais entusiasmo de ver eles em campo. A jogador que já passou e não mostrou serviço, fraco. O Cruzeiro tem que pensar grande agora, é renovar mesmo, fortalecer. Isso aqui já foi uma experiência que não acrescentou nada para o Cruzeiro, não. Mas nessa lista, 2 serão sim reintegrados. Diego Renan, emprestado ao Criciúma, e Pedro Ken, que estava no Vasco. Diego Renan é um jogador que já jogou 4 Copa Libertadores conosco, então tem experiência, é um jogador formado aqui, é nosso. O Pedro Ken também já esteve conosco. Não quer dizer 100% que eles continuam, porque pode ser que haja uma negociação no futuro, mas proposta para eles também não chegaram e eles serão reincorporados ao grupo. 2 caras novas também farão parte do elenco. 2 jogadores que chegam para reforçar o time que vai disputar a Libertadores. O lateral esquerdo Samúdio e o meia Marlone. E o torcedor pode ficar tranquilo. Do time titular, pelo menos por enquanto, ninguém sai. É bom o torcedor ter certeza que nesse momento não há nenhuma proposta oficial por nenhum jogador do Cruzeiro, do futebol do exterior, dos nossos tidos bons jogadores e melhores jogadores. Caso de Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Dagoberto, Lucas Silva, Dedé, não há nada por enquanto. Há muita especulação. O cruzeirense pode ficar tranquilo, até porque o presidente Gilvan já disse que não tem interesse de vender ninguém. Ele torce para que nenhuma proposta absurda chegue e para que ele tenha que fazer um negócio. Ele quer reforçar o time para a Copa Libertadores. Ô, Valdir Barbosa, eu entendo muito bem que seu papel aí e tal, né, de falar, não, porque é muito importante, o jogador tem experiência e tal, e não pode ser diferente, são atletas que pertencem ao Cruzeiro, mas para mim, 100% desses aí que estavam emprestados seguirão fora do Cruzeiro. Até porque não há como absorver isso, o Cruzeiro já tem um grupo de jogadores muito grande e qualificado. Como é que você vai absorver algum desses atletas aí? Não tem jeito. E dos contratados, Samúdio, Marlone e também o Rodrigo Souza, que veio do Boa. Daqui a pouco a gente bate um papo com o Edson Silva, a gente vai falar do Réveillon do Pique, a gente vai falar de Atlético, Edson Simão, perdão, porque eu li ali o Silvio, Edson Simão, a gente vai falar de Atlético, ele foi ex-vice-presidente lá, como ele vê essa atual situação do Atlético também, né, o Atlético de 2 anos para cá, quanto cresceu na mídia, e a gente fala de tudo isso com Edson Simão daqui a pouco. E agora eu quero perguntar a você, Juvenci, desses jogadores que estavam fora e que voltaram, quem você acha que o Cruzeiro poderia dar uma segunda? O Bonatini talvez poderia ter uma nova chance ou não, Juvenci? Primeiramente, eu queria falar do seu olhar. Você fez um olhar bonito pra mim. Não, clima de Natal, né? Amizade, né? Tem que ver isso aí.
Mas deixando as brincadeiras à parte, hoje é um dia feliz para todos nós, né? Católicos, obviamente. Um dia importante, é o Natal. Feliz Natal a todos, primeiramente. Feliz Natal a Edmara, Edson, a você, obrigado, aos cinegrafistas, a Cida que está ali, a todos que estão no Switch e a todos da Band, obviamente. Ó, Everton, nenhum desses jogadores tem espaço no Cruzeiro. A principal meta do Cruzeiro é manter o time que ele já tem, o time principal. São 32 jogadores, o elenco já é um elenco muito grande. Então acredito que o Cruzeiro não tem que preocupar com adaptar esses jogadores de alguma forma. O Diego Renan já disputou 4 Copas Libertadores. Parabéns, Diego Renan. É história para você. Só que você não tem espaço no Cruzeiro, até porque tem o Samúdio, tem o Egídio. E daquela lista toda ali, é brincadeira, né? Thiago Carvalho, Donato, não tem espaço, não. O Cruzeiro vive uma nova era, né? Essas contratações que vieram, jogadores mais qualificados, nível, tarimbados, né? Com histórico de títulos e tal. Não tem como você fugir disso daqui para frente. Se voltar, né, aqueles jogadores que não representavam nada, bom, vamos trazer e vamos testar. O Cruzeiro não é uma casa para você pegar jogadores e ficar testando, né? Nem Cruzeiro nem Atlético, porque hoje são, eu estou falando alguma bobagem aqui, se eu tiver, vocês podem me corrigir, são os 2 principais times do Brasil hoje? Estou falando bobagem? Não estou, né? Dúvida. Então não é time para você buscar, para tentar. Vamos buscar o fulano que está lá no interior de São Paulo para fazer um teste com ele aqui. Não, aqui não é lugar de fazer teste. De Fábio Lopes, Donato, Thiago Carvalho, isso funciona. Você vê que até o próprio Rodrigo, que veio do Boa, teve um questionamento. Quando todo mundo começou a falar, não, mas vocês têm que acompanhar, olha como é que... Por quê? Porque o nível de exigência é muito alto. Não dá... E quando a gente fala assim, o Cruzeiro trabalhou com 33 jogadores, que a gente achava que era um grupo muito grande para o tipo de trabalho. Você imagine com a volta de todos esses. Mas eles são importantes no que diz respeito à moeda de troca. Não é especificamente que o Cruzeiro vá trocar algum desses jogadores por um específico, mas ele serve para fazer aquela política da boa vizinhança. Você ajuda uma outra equipe, no futuro eles têm um jogador lá que está brilhando, uma revelação, não sei o quê, você tem facilidade para poder estar trazendo isso para o seu clube. Acho que isso é fundamental. Não dá para inchar um grupo, acho que o Marcelo já trabalhou com muita gente, teve até alguns jogadores que ele acabou recebendo questionamentos ao longo, você vê o próprio Paulão Caveirão, foi um cara que falou, eu não aguento isso aqui. Começou muito bem a temporada, né? Quando ele foi contratado, o presidente Gilvan, me recordo muito bem, mostramos aqui na televisão. Quando ele foi contratado, o presidente Gilvan disse, olha, um jogador, vamos contratar um zagueiro, foi ídolo no Grêmio, jogador extremamente importante e tal, e caiu veio, nas graças da torcida. Mas por que ele não jogou? Porque na sequência o Cruzeiro trouxe o Bruno Rodrigo, que viveu a melhor fase da carreira dele aqui, e o jogador mais caro da história do clube. E trouxe o Dedé, que foi a maior contratação da história do Cruzeiro. Então como é que você vai colocar o Paulão para jogar? E como é que o Paulão olha para dentro de campo, vê o Bruno Rodrigo e o Dedé jogando, e imagina que tem lugar no time titular? Voando? Não tem como. Não tem nenhuma com todo respeito ao Paulão Caveirão. E o próprio Léo como primeiro reserva, que foi muito bem, porque o Léo se dedicou, né? Nos treinamentos ele aparecia muito bem. E aí fica constrangedor para um jogador. Então, o próprio jogador tem que avaliar esses jogadores que estão chegando. Eu sei que claro, todo mundo quer ver esse sonho de jogar Libertadores, estar no Cruzeiro, com tudo que o Cruzeiro oferece. Mas esse próprio jogador tem que ter consciência da carreira dele. Por exemplo, os reservas do Fábio. Gente, sem reserva do Fábio, o goleiro tem que sair, tem que ter uma outra história, porque vai ser muito complicado para ele ter como titular um jogador como o Fábio, um jogador que não machuca, um jogador que não tem nenhum tipo de problema, que é top, que é Agora tem um detalhe, Edmara. Nesse Campeonato Mineiro aí, eu sinceramente não acredito, não estou dizendo que não vai acontecer, que Atlético e Cruzeiro façam um Campeonato Mineiro inteiro com time titular. Não acredito. Principalmente o Atlético. Para mim, depois dessa temporada do Atlético Paranaense, alguns clubes vão buscar no Atlético Paranaense referência para uma temporada. Então, para mim, Cruzeiro e Atlético, eu não sei se eu estou falando alguma bobagem aqui, mas eu acredito que Cruzeiro e Atlético possam, inclusive, ter 2 times. Até porque o Atlético, a pré-temporada do Atlético já vai ser mais curta. Mas aí esses jogadores que a gente falou do Cruzeiro ali, de repente, eles podem até entrar no processo para montar um time B. A questão, mas aí passa também pela questão financeira, né? Quando a gente fala assim, esses jogadores estão voltando, eles voltam a ter o vínculo e o salário pago pelo Cruzeiro. Você já pensou você pagar 33 jogadores? Porque mesmo que você conte que já saíram aí o Paulão, o próprio Guerreiro, você tem um restante todo voltando. Você arcar com essas despesas todas desses jogadores é muito alto. Então tem que ser feito tudo muito bem trabalhado. Edson Simão, nosso convidado, atualmente presidente do PIC, que é o mais extraordinário clube campestre aqui, clube social aqui em Belo Horizonte. Advogado, ex-vice-presidente do Atlético, nosso convidado aqui hoje. E aí, já que a gente está pegando carona nesse assunto, Edson, em primeiro lugar, agradecer sua presença aqui.
pegando carona nesse assunto do Cruzeiro, como é que, sendo um ex-vice-presidente, como é que você viu o crescimento do Atlético, principalmente na mídia, da vinda do Ronaldinho para cá, do Campeonato Brasileiro do ano passado e dessa temporada de 2014, naturalmente fechando com a situação do Mundial muito questionada e tal, mas uma temporada de números positivos. Obrigado pela vinda aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Para os atleticanos, esses 2 últimos anos têm sido muito compensadores, porque a administração do Alexandre trouxe para o Atlético uma mentalidade empresarial e uma mentalidade administrativa que há muito tempo nós precisávamos conquistar, que aliás, é uma das grandes características do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma administração há muitos anos, muito bem fundamentada, muito bem parametrizada em termos administrativos, e os resultados são muito bons. Mas a diretoria do Atlético está no caminho certo. A única coisa que eu acho que deveria ser incentivada, eu sou de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, fui criado no Santo Agostinho, ao lado do estádio Antônio Carlos, e nós sabemos o seguinte, todos os times, não só o Atlético, mas todos os grandes times que já se formaram no Brasil, foram formados com aproveitamento das divisões de base. E eu tenho uma lembrança muito grande do Atlético, que era o grande time na época, junto com o América, que tinha uma divisão de base e tinha uma demanda enorme de meninos, de jovens, para poder ser aproveitados para jogar futebol. E acho que esse trabalho, inclusive, já está sendo feito. O Cruzeiro faz esse trabalho, o Atlético também faz, mas eu considero que a única coisa que falta aprimorar mesmo, que seria muito importante aprimorar, seria dar uma ênfase muito grande ao aproveitamento da base. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, que não tem mais referência praticamente, essa referência do coração, essa ideia de uma vinculação afetiva, emocional, torna-se cada vez mais importante. Mas o atleta está de parabéns. Que passa pelo BNA, né? Porque, na verdade, o BNA vindo da base, ele deu uma qualificação para a base muito grande, né? É muito difícil. E a gente sabe, e o André, que é o diretor das categorias de base do Atlético... Aliás, o André que faz um trabalho excepcional, viu, André Figueiredo? Você faz um trabalho excepcional na base do Atlético aí, parabéns pelo trabalho. E aí a gente ressalta também a participação do Lucas Cândido, que, olha, gente, pode apostar nesse menino, que vem frutos muito bons por aí. O Lucas Cândido foi o titular nesse Mundial, não foi culpa do Lucas Cândido. Gente que, muito mais poderosa e experiente. Que, por sinal, muitas pessoas estão acreditando. A caça às bruxas. É o período de vamos caçar a bruxa do Mundial de Clubes. O Lucas Cândido está levando boa parte dessa bruxaria, né? Que é bobagem, porque o time todo não jogou nada. O Atlético foi pífio no Mundial, conseguiu um terceiro lugar. Conseguiu um terceiro lugar suado contra o Guangzhou, um time horroroso. É horroroso, sim. O Dario Conca não tocou na bola contra o Bahia e deitou em cima do Atlético. O Muriqui jogou bem, isso não pode ser escondido. E o Júnior César entrou bem, mas isso também não apaga. E o Bená também, quando começou, não foi essa maravilha, não. Demorou para entrar. Foi lateral, mas aí o Dorival, né? Lá no Democrata você jogou. Isso não é assim, não. E é assim que se queima a base, é exatamente disso que o Dr. Edson está falando. De ter esse apoio, e isso depende muito do torcedor. Não dá para ficar ouvindo todo mundo que está falando por aí, porque tem gente que fala muita bobagem. Nós falamos também, mas tem gente por aí que fala um monte. Mas, no caso do Lucas Cândido, é um jogador de muito potencial. E aí começa a aparecer essa base do Atlético, né? E na verdade, eu penso também que o futebol está inserido no contexto social. Nós temos que saber que hoje as pessoas estão muito imediatistas, não só no futebol. Quer dizer, eu sou advogado, tenho 45 anos de advocacia e hoje eu estou muito surpreso. Você começou a trabalhar com 10 anos, né? Comecei a trabalhar com 10 anos. Eu estou muito surpreendido, isso é uma verdade, é uma coisa que vocês da imprensa estão detectando. As pessoas hoje querem resultados imediatos. E o mundo não está, acho que talvez até por força dessa comunicação muito rápida, dessa mudança dos hábitos, desse atropelo em que nós vivemos, soberbados e assolados pela comunicação, as pessoas não estão entendendo que você tem que ter um tempo para as coisas acontecerem. Em tudo. Né, por exemplo, o esporte. Nós temos vários exemplos no esporte, principalmente no futebol, de pessoas que começaram. No Atlético mesmo teve um exemplo fantástico, aquele goleiro Renan Ribeiro. Renan Ribeiro. Não, aquele Renan que foi, não é Renan, aquele que foi para a Espanha.
Diego Alves. Diego Alves, no jogo do Atlético, ele comeu perus assim, fantásticos. Foi um grande goleiro. Quer dizer, isso, a vida demanda tempo. Quer dizer, nós temos que saber tudo. Para tudo na vida, você tem que ter um contexto de amadurecimento, de preparação. E isso hoje, infelizmente, não está acontecendo. As pessoas exigem muito e não se exigem muito. Exigem muito dos outros, mas não se enxergam, não enxergam que para tudo tem que ter um tempo. E ele tocou num ponto, só te interromper rapidinho, ele tocou num ponto importante, que os jogadores da base é aqueles jogadores que o clube fatura. Claro, o que vai encher o cofre do Atlético é o Bernard. Não são os medalhões que estão lá, não são o Tardelli, não são o Ronaldinho Gaúcho, não são o Jô. Quem vai encher o cofre do Atlético é o Bernard, que ainda não encheu. Tem que deixar isso claro, né? A grana ainda não chegou, tá essa novela, se arrasta, vem o dinheiro, não vem. Pelo amor de Deus, o Dilma ajuda a gente. Mas o que vai encher o cofre também do Cruzeiro, o Everton Ribeiro tá para ser vendido por 46 milhões de reais. É um faturamento. O Cruzeiro investiu 4, né? Investiu não é 4. Da base, não, mas foi um bom negócio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, antes que eu atropele o VT, antes que me xinguem também. Mas o Cruzeiro vai faturar muito com isso, porque ele fez um excelente negócio. Mas os jogadores da base é de onde realmente vem a grana. Mas aí tem outro detalhe. E até conversando com o Maluf há algum tempo, ele me dizia que o propósito do Alexandre e o propósito da diretoria do Atlético era uma coisa que também ficou relegada a segundo plano por essas questões econômicas e financeiras. Qual que é a finalidade do clube? É conquistar títulos. Claro. Então, se você... Vamos imaginar o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem um time muito bom, como o Atlético também tem, mas se você formar uma base e com essa base você fizer um grande time, você não precisa vender o jogador. Você vai virar um time, você vai ter uma atração. É o que foi o Santos, foi o Cruzeiro na sua época, foi o Atlético. Exatamente. A contingência de vender é uma consequência. Lógico. Mas a finalidade, a atividade fim do clube é ganhar título. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que a gente está falando do Atlético e tem também um pouco da política atrelada a tudo isso que a gente está dizendo. O Calil fica 2014, sai ao final de 2014. Quem o senhor acha que assume como presidente do Atlético, que está sendo preparado para ser o novo presidente do Atlético? O que eu penso é o seguinte, nós temos, por exemplo, eu sou dirigente de um clube tradicional, 52 anos, o Pampulha Yacht Clube, e nós temos os grandes clubes, as grandes corporações sociais, elas têm uma tradição de formar os dirigentes. Então, eu sempre penso que o presidente de um clube, o dirigente, tem, além da responsabilidade de gerir da melhor maneira possível, tem a responsabilidade de indicar o sucessor e de fazer com que esse sucessor continue no trabalho, geralmente, principalmente quando o trabalho é tão bem feito como está sendo feito agora. Então, me parece que isso aí é uma atribuição do próprio presidente Calil, que teria que escolher uma pessoa que pudesse continuar o trabalho. Vê alguém preparado hoje para assumir esse cargo? Não, assim, de pessoa, mas hoje, por exemplo, o Alexandre tem um grande mérito, que ele transformou a administração do Atlético numa coisa profissional. Então, as pessoas que cercam o Alexandre hoje são pessoas que eu conheço e que todos conhecem, são pessoas de alto gabarito, pessoas de muita responsabilidade, muito preparo, e o resultado está aí. Esse é o resultado de um trabalho em equipe, um trabalho que é feito com todo cuidado, com toda... Porque eu digo sempre o seguinte, muitas pessoas nos perguntam sobre futebol, porque nós participamos do futebol, que não entende que isso... Eu digo o seguinte, qualquer pessoa que traga para o futebol aquilo que ela tem na sua vida pessoal, de realização, de competência, vai se dar bem. Porque o futebol ficou muito marcado por atitudes indevidas de pessoas que sempre se aproveitaram do futebol, e o futebol ficou marcado, assim como a política, como uma coisa não muito convencional. Sim. Mas hoje, por exemplo, tanto o Cruzeiro, o Gilvan é meu amigo, um advogado que eu conheço, respeito muito, um grande profissional, está aí o resultado. Que foi questionado quando assumiu o Cruzeiro. Quando assumiu, falaram que não tinha condição, e está aí ele simplesmente trabalhando como sempre trabalhou. Aí está o resultado, como está o resultado do Atlético. Então, eu acho que isso é uma atribuição do presidente e que esse é um compromisso, é até uma responsabilidade, uma obrigação de indicar uma pessoa que vá continuar junto com a equipe fazendo esse trabalho. Muito bem, e já que estamos falando também de Atlético, o goleiro Vitor falou sobre a contratação do novo treinador, Paulo Autuori. Veja aí. Acho que é uma continuidade, muitos dos que estão aqui hoje vão permanecer e o Autuori é um treinador inteligente, um treinador de muita capacidade, tenho certeza que vai fazer um grande trabalho pelo Atlético. Bom, o Vitor falou bem, o Carlinhos Neves teceu elogios absurdos ao Paulo Autuori e outros jogadores também. O Tardelli falou muito bem do Paulo Autuori, mas a torcida, eu não vi nenhum torcedor, e acompanhando
todo o desdobramento disso nas redes sociais, elogiando a contratação do Paulo Autuori. Dimara, você acha que o Paulo Autuori pode encontrar no Atlético hoje, organizado, no Atlético... A gente entende, para que fique bem claro, né? Os problemas que o Atlético vive hoje, principalmente relacionados a esse dinheiro do Bernard, que se encontra ainda retido, nós entendemos isso, mas estamos falando de um Atlético que, querendo ou não, depois que o Calil assumiu, não é? Ele mudou muito, principalmente administrativamente. Você acha que dentro desse clube hoje, organizado e no foco da notícia, o Paulo Autuori possa voltar a ser um grande treinador e conquistar títulos importantes, ou você acha que não era o momento para ele? Eu continuo dentro da minha opinião que não era o momento do Paulo Autuori, mas acho que se existe uma definição, se a diretoria definiu, acho que agora o apoio tem que ser dado a quem vai comandar o Atlético. Ponto. Isso é uma história. Quanto à relação dos jogadores, todos que trabalharam com ele teceram elogios, e até porque ele é o novo comandante, não tem, ninguém ia falar o contrário. Ia falar mal, né? Ninguém ia falar o contrário. Existe essa história. E a estrutura do Atlético, o que ele vai ter para trabalhar, a presença do Alexandre Calil, do Eduardo Maluf, do próprio Carlinhos Neves, da comissão fixa do Atlético, isso é muito importante, né? É o início de um trabalho. O que não muda, os últimos trabalhos que o Paulo Autuori fez, que foram trabalhos de fracasso. Essa é a verdade. E acho que isso ninguém... E é por isso que a torcida está brava. Isso é um ponto. Agora, a gente sabe que a torcida do Atlético sempre apoiou e vai continuar apoiando. Ela tem essa característica. Para ela... Tem outra alternativa também, né, Dimar? E também, Everton, porque todo mundo sabe que todos vão passar. Né? Os treinadores que vierem, os jogadores que vierem, mas essa torcida é ela que faz esse time caminhar. Foi ela que, no nível de exigência que ela teve, que foi muito alto, fez com que o Atlético mudasse o seu contexto estrutural, que colocasse o Calil como ele é colocado hoje diante da torcida. Tudo isso fez parte dessa torcida. E acho que é nessa torcida que está todo mundo apostando. Muito bem, Gilbercy. Gostaria de ouvi-lo. Concordo com algumas palavras da Dimara. Eu também acho que não era o momento do Paulo Autuori, mas a gente não pode também execrar o treinador novo do Atlético. A gente não pode desempenhar esse papel. Todas as pessoas que nós conversamos nas ruas não aprovaram a chegada do Paulo Autuori. Nós vimos isso nos VTs que nós rodamos durante essa semana. Mas ele pegou um São Paulo quebrado, todo bagunçado, prestes a cair, tentando tapar buraco de treinador que passou por lá antes dele. Foi prejudicado. O Vasco, comentar a passagem pelo Vasco é besteira, porque quando ele chegou no Vasco, ele falou, não estou preocupado com dinheiro. Entretanto, um mês e meio depois, ele cobrou o pagamento e não veio. O Vasco também todo bagunçado. Eu acho que ele pegou o Atlético já com essa base, o Atlético fortalecido como está, eu acho que ele vai desempenhar um trabalho regular, razoável. Mas eu não acho que ele vai fazer um trabalho espetacular. Luciano Dias. Ocupar o lugar do Cuca é muito complicado. Luciano Dias está me lembrando aqui um fato interessante, que o último grande sucesso profissional que o Paulo Autuori teve foi exatamente dando sequência a um trabalho do Cuca no São Paulo. Foi em 2005. Em 2005. Então, aí pode, de repente... uma continuidade, pode ter ser. a continuidade. Aqueles que gostam de pegar esses pequenos detalhes, né? Chegou no Mundial, inclusive, nas mãos do Paulo Autuori, mas ele vinha de uma sequência de trabalho do Cuca. O Paulo Autuori, que para quem não se lembra, foi campeão com o Cruzeiro na Libertadores de 97. Exatamente. No trabalho também que ele acabou tendo um desgaste com o Moisés, que era então o diretor de futebol do Cruzeiro, e acabou saindo do time antes da final do Mundial. E foi substituído. Eu gostaria até da opinião do Edson Simão sobre essa questão do Paulo Autuori. De um currículo de títulos, de uma carreira profissional... querendo ou não, vitoriosa, mas que nos últimos 8 anos ele realmente deixou a desejar. Ele tem bala na agulha para dar uma reviravolta na carreira diante do que ele possa encontrar no Atlético hoje, Edson? Sem dúvida. Eu acho que todo e qualquer profissional que tem trabalho feito e reconhecido pode ter seus altos e baixos. E eu acho que a maior comprovação disso é aceitar um desafio. Então, quando aceita o desafio de substituir o Cuca, de dirigir um time como o Atlético, evidentemente que ele tem as credenciais. É como eu disse antes, tudo tem que ter uma certa paciência, tem que esperar para ver o resultado. Mas você gostou da contratação? Para te dizer a verdade, eu prefiro acreditar. Se você me perguntasse, eu diria, com relação, por exemplo, a essa questão da base, eu preferia um técnico, por exemplo, como o Ney Franco, que é acostumado com a base. Muitos atleticanos que nós conversamos queriam ser a mesma coisa. Mas isso não retira a expectativa de que a pessoa que já tem uma bagagem, que já tem um trabalho,
possa fazer realmente um bom trabalho. Ele faz um trabalho interessante com a base. Com a base. Mas há necessidade de uma reciclagem na carreira do Paulo Autuori ou a palavra não é essa? Fundamental. O que a gente espera, eu acho que essa é a grande expectativa que a gente vive, exatamente dentro disso que o Dr. Edson falou. Ele criou também uma expectativa de vir dirigir uma equipe que tem os jogadores que o Atlético tem, que tem os reforços que o Atlético vai trazer, que tem as disputas que o Atlético tem. Então você imagina que esse treinador também está se preparando para isso. Eu imagino isso. Então a gente pode esperar também que seja um Paulo diferente do que a gente viu nos últimos Uma hora dessa ele deve estar estudando Atlético 24 horas, saber, né? Se a gente imagina que sim, né? É porque há essa necessidade. Claro. Outra coisa, o tempo é curtinho. Não dá para comparar as situações de Marcelo Oliveira e Paulo Autuori. Estou dizendo com relação às chegadas, embora eu tenha criticado. O Marcelo estava em alta. É porque o Marcelo vinha de duas boas temporadas com um time mediano que é o Coritiba. E foi ouvido em todas as contratações. E aí talvez seja um outro ponto, porque o Atlético, querendo ou não, se atrasou. Com essa história de mundial, de troca de treinador, ele se atrasou nas contratações. A própria ausência do dinheiro do Benar, que é um dinheiro para investimento, o Atlético se atrasou. Então, ou seja, está mudando o perfil. Será que o próprio presidente Alexandre Calil, na entrevista com o Léo Gomide, o Léo perguntou para ele assim, mas e os jogadores que o Cuca tinha indicado? Ele falou, agora o Cuca não é mais o treinador. Sim. Então, isso reflete que muita gente que o próprio Cuca tinha indicado não faz mais parte desse contexto de trabalho. Né? Agora, aí você tem um atraso. Agora é muito importante também o Paulo Autuori olhar para dentro do Atlético, né? E ter olhos de lince para entender que o Atlético não é mais aquele Atlético de 10 anos atrás. De forma alguma. Então é muito importante. Porque chegar aqui, viu, Paulo Autuori, começar a falar, traz para mim o Juraci, irmão do Juveci, que joga ali no Nacional. Na várzea. Não vai funcionar. Né? Atrás lá o zagueiro do Guarani de Divinópolis, não vai funcionar. A história do Atlético hoje é outra. Eu acho que ele tem que chegar tranquilo, conhecer, conversar com mas todo ele já é tranquilo de natureza. Não, mas eu digo tranquilo, ele tem uma certa soberba, ele tem uma soberbinha, né? Mas eu acho que ele tem que ter um pouco de tranquilidade nesse aspecto aí. O Luciano Dias, o Luciano é um gênio. O Lucigol, né? Ele tá aqui no baita jogador também. Luciano meu orifício auricular. E é bom de bola. Ele tá dizendo, não fala muito não, que ele fica muito... fica metido. Então é o seguinte, ele tá me dizendo uma coisa aqui que pode servir de exemplo para o técnico Paulo Autuori. O Cuca, quando foi contratado, teve uma rejeição com a torcida do Atlético, uma coisa absurda. Ele só perdeu as 6 partidas seguidas. Aí depois, exatamente. 6 seguidas, vindo do Cruzeiro. Aí depois teve o grande problema daquele jogo de Sete Lagoas do 6-1. Aí o Calil bancou a permanência dele. E a torcida queria vê-lo fora do time. Fora do clube. E ele tirou até. Aí ele permaneceu. Aí a sequência, em cima do que exatamente o Edson Simão está dizendo aqui, paciência, esperou a coisa acontecer e veio o título mais importante da história do Atlético. Mas talvez a principal filosofia que o Paulo Autuori tem que mudar na vinda para o Atlético é uma filosofia de trabalho do Paulo Autuori, que é o Atlético é ofensivo. Isso é uma coisa que não pode mudar. Mas aí, Dimar, eu discordo de você num ponto. Você está falando de ofensividade, tudo bem, o Atlético hoje tem jogadores ofensivos de qualidade, mas jogando fora de casa, principalmente, onde o Atlético necessariamente tem que se defender, o Atlético não consegue se defender. Não consegue. Por mais que o Cuca tente, o Cuca tentou, ele não conseguiu fazer esse time defender desde a chegada no Atlético. Pega o histórico, ele nunca conseguiu fazer esse time defender. Então era um time muito ofensivo, por causa de filosofia, mas tem que consertar lá atrás. Isso, talvez até seja bom, porque o Paulo pode consertar esse setor. Mas eu estou dizendo assim, o torcedor do Atlético, a filosofia de trabalho desses jogadores que formam o grupo é uma filosofia à frente, é uma filosofia de trabalho para frente. Então ele vai ter que fazer com que esse grupo se adapte a uma outra situação de jogo. O Paulo tem, por característica, uma recomposição defensiva maior, um time que marca muito mais campo de jogo inteiro. Então são situações que este grupo vai ter que se adaptar com o seu novo treinador. Então talvez esse seja o maior problema inicial. E aí eu digo que é problema porque o Atlético tem pouco tempo para isso, com uma Libertadores batendo nas portas. E a gente fica, na verdade, satisfeito por saber que existe uma base que será mantida. Né? Tanto no Atlético quanto no Cruzeiro. Primordial. O Cruzeiro, naturalmente, está um passo à frente hoje, porque manteve o técnico, porque parece que vai manter 95% desse bom time que já mostrou futebol na temporada. E pelos lados do Atlético, parece que a base, 70% a 80% do time será mantida, mas
perdeu o seu treinador. Agora, é sempre bom, depois de tudo que aconteceu, passar por esse período de mudança, né? De repente um treinador com uma nova filosofia e tal, pode ser que funcione. Pode, não dá para a gente saber o que vai acontecer daqui para frente. O que a gente espera é de que aquelas contratações que o Atlético fez, o Atlético chegou a contratar 70 jogadores numa temporada. Que isso não volte a acontecer e que o Atlético continue trabalhando com nomes de ponta do futebol brasileiro, né? Com nomes de ponta. Por exemplo, o Elias é um jogador que não deve ficar no Flamengo, por causa de problema financeiro. Né? O Luiz Antônio está na justiça porque o Flamengo não está pagando. Por sinal, o Luiz Antônio falou ontem, não sei o futuro, não sei o futuro. Se for lá no Grêmio forçar a barra, tira. Se for no Inter forçar a barra, tira. Por mais que o futebol do Sul seja referência também de gestão, tá faltando muito lá, viu? Principalmente pelos lados do Grêmio. Vem cá, ô Pisquila, vem cá, chega pra cá. Deixa eu dar um recado para você que está em casa e perguntar. Você é daqueles que esquece até o aniversário da sogra? O Juvecy esquece a dele, mas se lembra do resultado daquele jogo lá em 1985, agora com o Infinity da TIM. Além de falar ilimitado, por 25 centavos a chamada você recebe de graça notícias do seu time. Tem alerta de gols, tem notícias do seu time do coração todos os dias e é só você escolher se vai ser do Atlético ou se vai ser do Cruzeiro. Além de tudo, você ainda manda torpedos ilimitados, acessa a internet por 75 centavos por dia, procure um revendedor TIM e compre agora mesmo o TIM Chip do seu time. Aproveite mais essa super vantagem de ser Infinity. TIM, você sem fronteiras. E agora, deixa eu emendar aqui com um recado importante. Mais um capítulo da novela Tribunal de Justiça e Federação Mineira de Futebol. Ontem, mais uma vez, a Sexta Vara Cível determinou o imediato afastamento de Paulo Schettino de suas funções. O dirigente é acusado de improbidade administrativa. Então, mais uma vez, a queda de braço e foi mais um episódio dessa briga aí. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco, mas não, a gente fica? A gente não vai sair agora para o intervalo? Então vamos segurar, porque... Ah, muito bem. Então, peraí, eu preciso dar uma passada aqui, principalmente porque a gente tem um advogado aqui. Com certeza. Né? Como é que, evidentemente, muito bem informado como é que vê essa queda de braço? A Justiça quer tirar o Paulo Schettino buscando brechas na lei para continuar como presidente da Federação Mineira. Então, o papel da Justiça, nesse caso, é encontrar a normalidade, né? Porque não pode ficar dessa maneira. Como eu disse, essas pendências judiciais são indispensáveis para se resolver as demandas, mas o principal papel da Justiça, evidentemente, é encontrar uma solução jurídica adequada para o caso, né? Porque isso já está se prolongando há muito tempo. Essas questões do futebol... Liminar, né? Tudo com liminares, tudo com... Quer dizer, o melhor para o futebol... É isso que nós temos que também saber. Infelizmente, o futebol, ao longo dos tempos, tem sido acometido por todas essas idas e vindas. E isso não é bom. Quer dizer, em todos os clubes onde você encontra um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais calmo, os resultados são sempre positivos. E esse caso da federação já está se estendendo além da conta. Desde 2011, as pessoas, porque hoje também a questão da justiça é complicada, porque as pessoas hoje buscam a justiça para resolver as suas pendências legítimas e também as pendências ilegítimas. Na verdade, eu como advogado falo isso sempre e não tenho nenhum constrangimento em falar para você. Busca aquilo que ela acha que é direito para ela. Na verdade, o direito hoje, o exercício da justiça está sendo acometido por uma série de fatores que também são os mesmos, por exemplo, do futebol e de todas as outras atividades. Hoje se demanda por qualquer coisa, hoje se começa uma ação por qualquer motivo. Hoje os recursos são repetitivos, nós temos causas absolutamente desnecessárias. E a tal da brecha da lei, né? Tudo, nós temos muita coisa que precisa ser corrigida, porque, infelizmente, e isso é importante dizer, que aproveitar essa deixa de vocês, nós somos hoje em Minas Gerais já quase cerca de 150 mil advogados cadastrados na Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de Minas Gerais. Evidentemente, tem muitos que já têm outras atividades, não estão exercendo, mas se você fizer uma conta rápida, você vai ver que o número exagerado de profissionais está trazendo exatamente esse inconveniente. Hoje as pessoas, aquilo mesmo que nós estávamos dizendo, o imediatismo.
A carreira jurídica é uma carreira que demanda tempo, que demanda preparo, que demanda estudo, mas hoje com essa facilidade do computador, essa coisa toda, as coisas vão acontecendo e vão se atropelando. E nesse caso da federação, nós estamos assistindo a um espetáculo repetitivo. Porque uma hora é de um lado, outra hora é do outro, as pessoas não se conformam com o resultado e nós ficamos aí nessa pendência com prejuízo para a própria entidade e para o próprio futebol. E só para lembrar, o Paulo Schettino teria que sair de qualquer jeito, porque essa liminar que segurava ele ia ser só até dia 31. Podendo ser esticado um pouquinho, até mais ou menos início de fevereiro, 18 de fevereiro, então isso acabou sendo antecipado. Ou seja, essas eleições teriam que acontecer na Federação Mineira de Futebol. Só que a liminar acabou saindo por um erro do jurídico da própria Federação Mineira de Futebol, ou seja, está todo mundo tão confuso que ninguém nem sabe onde é que está indo. Né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tem um fato que me chama a atenção, e aí não é só em Minas Gerais, não. Se você conversar com presidentes de federações de outros estados, sempre vão dizer, não, porque somos sempre muito atribulados, muito trabalho, é um trabalho pesado, que demanda tempo, afasta a gente da família, mas ninguém quer soltar. Largar o osso. Ninguém quer sair. Ô, Schettino, um abraço, meu caro. Não dá, Schettino. Siga seu caminho. Já passou o seu tempo. Problema atrás de problema, liminar atrás de liminar. Um abraço, bom descanso, boa aposentadoria. O que a gente tem que pedir aqui é que a intervenção seja por tempo curto. Né? Porque eu acho que nada mais democrático que você ter eleições. Eleições. A eleição tem que... Esse negócio de intervenção, como foi o que manteve o Paulo Schettino, isso tem que mudar. Sim. E isso é uma exigência que tem que acontecer dos clubes. Porque, na verdade, quem faz com que a federação tenha o poder são os clubes. Isso tem que ser um pedido dos clubes. Que as eleições aconteçam de forma rápida. Para que o futebol mineiro tenha legitimado o seu poder de presidência da federação. Deixa eu sair um pouco desse assunto, mas aproveitando a vinda do Edson Simão, a gente vai falar do PIC daqui a pouco, mas está tão bacana essa vinda dele aqui, que está esclarecendo algumas coisas importantes para a gente. Informações importantes. A gente vê o Cruzeiro com uma administração diferente da administração do Atlético, pelo menos de fora, a gente nota. Eu vejo o Cruzeiro com um presidente, que é o Gilvan, mas por trás do Gilvan um grupo de conselheiros que fazem a gestão de um clube, não é? No Atlético, a gente sabe que por trás do Calil tem também um grupo de conselheiros que o ajudam na gestão do clube. Porém, o Calil é o cara que manda. E ele administra com um pulso muito forte. Qual a principal diferença que o senhor nota de fora da administração feita no Cruzeiro e da administração feita no Atlético? E por que no Atlético tem que ter um Calil, como o Corinthians tem que ter um Andrés, que é o cara que dá tapa na mesa e fala tudo comigo. Se tiver que sair uma camisa do clube, tem que falar comigo. Petralha no Atlético Paranaense, muita gente critica, ele tem algumas atitudes que são realmente lamentáveis, radicais, mas foi o cara que organizou o Atlético Paranaense. Por que no Atlético tem que ter, no Atlético Paranaense teve um cara de pulso forte, no Corinthians o Andrés deu um tapa na mesa e falou, é comigo. Se uma camisa para sair do Atlético hoje tem que ter a assinatura do presidente. No Cruzeiro tem departamentos muito bem geridos que cuidam disso. Por que existe essa diferença e se há necessidade disso?